Bom, na próxima semana nós temos eleições na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Teresópolis e também no estado, no Brasil inteiro. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa organização da eleição, saber quantas pessoas vão votar, quem pode votar, como é que é organizada essa eleição da direção da Ordem dos Advogados, que nós sabemos uma instituição tão importante para a sociedade. Eu recebo hoje nos estúdios da Diário TV, tenho o prazer de receber o Dr. Jefferson, atual presidente da Ordem, o Dr. Rodrigo e também o Dr. Edio, e eles vão explicar para a gente um pouquinho como é que funciona todo esse processo de eleição, um processo eleitoral mesmo. Vou começar perguntando ao Jefferson. Bom, Jefferson, é mais ou menos como o processo eleitoral que a gente está acostumado, né? O advogado, ele vai estar apto a votar a partir de que documentação, como é que é feito? Fala um pouco desse processo eleitoral da Ordem. Bom, para votar tem que estar em dia com a instituição, tem que ser inscrito e estar em dia com a instituição. Normalmente estão recebendo em seus domicílios uma comunicação do local onde vai ser realizada a votação. Serão 2 urnas em Teresópolis e no mesmo local. As eleições serão na sede da OAB, na Travessa Portugal, número 39. Vai ser no horário de expediente normal, de 9 às 18 horas. Durante todo o dia vai haver eleição e no final do dia vai ser a apuração. A eleição vai ser com a utilização das urnas eletrônicas. Ah, que legal. Que vai facilitar bastante, não só a expressão do voto, mas como a apuração dele. Então vai ser um processo que na segunda-feira, já no final do dia, 6h15, 6h30 no máximo, nós já teremos o resultado do vencedor, que vai agora me assumir na presidência da subseção. Mas, doutor Rodrigo, a gente estava falando aqui, antes de começar a entrevista, do universo de votantes aí, A gente tem um universo grande, expressivo na cidade. Até me surpreendeu, saber que nós temos aí tantos advogados no município de Teresópolis. Fala um pouco desse universo e normalmente é um dia comum, O advogado tira uns minutos para ir lá, votar e cumprir a sua ordem. Hoje o universo de advogados inscritos em Teresópolis é na faixa de 1.000 advogados. Tanto que hoje nós vamos ter até a instituição do Conselho Subseccional, aumentando a representatividade da advocacia em Teresópolis. É uma novidade também. Depois, se quiser, a gente explica um pouco mais sobre isso. Mas desse universo de 1.000 advogados, cerca de 600 a 700 devem estar aptos a votar. A gente às vezes não tem essa noção porque nem todos são advogados militantes na cidade. Tem advogados que são procuradores em outros municípios, nós temos advogados que trabalham nos bancos, em empresas. Hoje mesmo tivemos visitando uma empresa que tem advogados internos. Então, existe essa pluralidade da advocacia que ela tem uma capilaridade muito grande. Então, talvez por isso a gente não perceba. No comércio, empresários. Então, por isso é que surpreende esse universo. E ainda nós temos muitos advogados que também trabalham aqui ou até residem aqui e não são inscritos aqui. Então, se for observar mesmo, é capaz de passar de 1.500 aqui o número de advogados em Teresópolis. Agora, Ed, falando um pouco desse universo da campanha, a gente, é claro, vai comparar com a campanha eleitoral, a política eleitoral. Como é que é o pedir votos, Você que está chegando aí na chapa, como é que é esse universo de pedir votos? É mais ou menos parecido com pedir votos para vereador? Na verdade, o que acontece? Nós que militamos na advocacia, nós temos o convívio diário com os colegas, com os advogados, e isso acontece no decorrer mesmo dos nossos dias de trabalho, naquele convívio diário, nas audiências, nos cartórios, onde a gente tem o contato direto e onde a gente fica mais próximo das necessidades dos colegas, das expectativas que eles têm com relação à profissão. Nós temos agora aí estamos numa expectativa muito grande com relação ao novo Código de Processo Civil, que vai trazer inúmeras modificações para a advocacia, para como vai acontecer a advocacia daqui para frente. Então, conforme o Dr. Rodrigo estava falando, essa peculiaridade da eleição desse ano em Teresópolis, tendo o conselho constituído por mais de 50 advogados de cada chapa, isso traz uma expressão maior da democracia para a classe. Vai existir um envolvimento maior dos advogados que estão participando. Com certeza isso vai dignificar e engrandecer mais ainda a nossa profissão. Agora, doutor Jefferson, você está passando por uma outra fase, parte
do Rio de Janeiro, queria que você explicasse um pouco isso também, mas quando a gente inaugurou, né, o novo fórum, quando teve a inauguração do novo fórum, a gente falava justamente dessa ampliação da ordem, né, com o espaço ali, com o espaço lá do centro e do número crescente de profissionais também. Qual é a tua avaliação, né, desse crescimento da ordem em atender bem o advogado de Teresópolis? Bom, nós estamos à frente da instituição, da Ordem Teresópolis, já tem há 9 anos. Foram 3 mandatos de 3 anos e nós percebemos uma estruturação hoje da Ordem que não deixa a desejar a qualquer lugar do país. Qualquer lugar que você vá, no estado do Rio de Janeiro ou fora dele, você percebe que a nossa estrutura em Teresópolis é igual ou melhor. Então, nós fizemos um trabalho aqui de valorização do advogado, da advocacia. Fizemos um trabalho onde todos os fóruns, seja trabalhista, civil, né, estadual e o federal, todos eles têm lá suas salas, todas montadas, todas com funcionários da ordem treinados para o processo eletrônico, dando suporte à advocacia. Então, nós percebemos aqui em Teresópolis que realmente houve um crescimento, mas nós acompanhamos esse crescimento e conseguimos dar o suporte necessário à advocacia. Anteriormente, a gente percebia que Teresópolis tinha uma falha muito grande em termos de estrutura. Eu não vou nem trazer a culpa ao meu antecessor, Dr. Sidley, que foi uma pessoa excepcional, mas cada um trabalha com uma limitação. Quando o Adi Damus assumiu, né, a presidência da seccional, a gente percebeu nele uma valorização da advocacia do interior. Os advogados do interior deixaram de ser advogados como se fosse de um segundo escalão e passaram a ser respeitados em igualdade de condições aos advogados lá da capital. E aí você tem um salto de qualidade. Então, nós conseguimos, a partir daquele momento da eleição do Adi Damus, fazer com que Teresópolis também tivesse a mesma qualidade, a mesma excelência de serviços oferecidos na capital. Então, nós participamos da gestão Adi Damus e como sucessor foi Felipe Santa Cruz, que também era uma pessoa que sempre auxiliou muito, uma pessoa que tem muitas ideias, muito dinâmico, presente, participativo, e ele sempre esteve muito à frente também, lá junto com o Adi Damus, em toda essa estruturação. E tanto é que assim foi o seu sucessor. Fez 3 anos agora, o primeiro mandato dele, vem para uma reeleição, e nesse momento agora eu estou me candidatando lá pelo Rio como conselheiro da chapa do Felipe Santa Cruz. É extremamente importante, nós temos um conselheiro lá. Na verdade, eu estou há 9 anos como presidente, fui 6 anos vice-presidente e durante todos esses 15 anos nós não tivemos lá um conselheiro representante de Teresópolis. Então, o que eu percebo agora com a nossa candidatura e acredito a nossa eleição lá como conselheiro, acredito realmente que nós vamos ter uma representação de Teresópolis, não só aqui com os vencedores que eu, né, torço pelo Rodrigo, pelo Edio, mas teremos uma representatividade lá embaixo no Rio, junto ao Conselho, que é uma voz de Teresópolis na seccional, que era uma falha que nós tínhamos, nós não tínhamos essa voz lá embaixo. Nós, como presidentes e vice-presidentes, nós fazíamos essas vezes, tínhamos que ir lá embaixo ao Rio, nos dirigíamos ao Conselho, nos apresentarmos e ali tentar trabalhar as ideias de Teresópolis dentro do Conselho, e hoje nós já teremos um conselheiro lá embaixo no Rio, falando por Teresópolis, acho que é extremamente importante para todos nós. Com certeza vai fazer diferença. E realmente, tanto o Felipe Santa Cruz quanto o Adi, tive a honra e o prazer de recebê-los aqui também no espaço do Jornal Diário, realmente são pessoas preocupadas com o interior. Mas falando especificamente da ordem, Rodrigo, a gente sabe que a maioria das profissões tem os seus conselhos reguladores, né, que oferecem também um auxílio aos profissionais, mas talvez, né, a profissão que mais tem essa proximidade com a ordem, com o seu conselho, né, com o seu órgão regulador profissional, talvez seja a advocacia e a relação com a Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, ela é muito mais próxima até que do médico, com o CREMERD, enfim, com todos os seus órgãos. Você concorda realmente que essa relação do advogado, na atuação profissional dele com a ordem, é uma relação muito próxima? É muito próxima e nós queremos fazer que seja cada vez mais. Hoje, Anderson, uma coisa que aproximou ainda mais e trouxe o advogado a buscar cada vez mais auxílio da OAB é a questão do processo eletrônico, né? Que hoje, com o processo eletrônico, a gente está
capacitando, preparando o advogado, orientando para o novo processo eletrônico. Nós temos convênio com a questão da certificação digital, que a gente tem preço diferenciado, né? Sim. A gente faz convênio com a empresa para ter preço diferenciado para o advogado poder ter a certificação digital, a formação, a orientação, o próprio manejo com o processo eletrônico que os nossos colaboradores são orientados a fazer para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade. Tem a questão da prerrogativa, que a todo momento nós somos demandados por questão de prerrogativa, né? E o advogado vem buscar esse socorro à prerrogativa e nós vamos oferecer isso de uma forma ainda mais incisiva, porque, por exemplo, hoje, com a formação do Conselho, nós pretendemos instalar o plantão de prerrogativas no fórum, então isso vai ser full time e on time, né? Vai dizer uma linguagem inglesa. Na hora. Mas a todo tempo e no mesmo momento que precisar. É essa a intenção. Então, a ordem é sempre presente. E a gente acaba tendo que suprir algumas deficiências, às vezes, do Estado e do próprio Judiciário. Por exemplo, essa questão do processo eletrônico, nós brigamos, a ordem brigou em âmbito nacional, que muitas coisas era para ser absorvido pelo próprio Poder Judiciário. Com certeza. Mas a gente teve que acabar avocando esta obrigação para poder não deixar o advogado desamparado. A mesma coisa acontece, por exemplo, na questão de Xerox. Hoje ficou inviável a cópia, a repografia, que é o nome técnico, Sim. né, nos fóruns, porque financeiramente não está valendo a pena. Muita gente tira foto, escaneia e tal. A ordem teve que trazer isso para dentro da sala. Né? O fórum veio para o Agriões, tinha um juizado, 2 fóruns. Nós tivemos que conseguir, isso é vitória nossa, uma van para transportar os advogados. Sim. É um serviço que é prestado dia a dia. Então, a ordem é muito mais presente. Né? Eu brinco, às vezes as pessoas fazem comparação com outros conselhos, eu falo assim, mas onde é que tem, por exemplo, nos médicos, uma sala do Conselho de Medicina dentro do hospital que você trabalha? Não tem. Por quê? Eu falei, mas o hospital que a gente trabalha, fazendo uma analogia, Sim. é o fórum. E nós temos sala em todos os fóruns. Né? Então, a gente tem custo. Então, às vezes, faz essa contrapartida. A ordem é muito próxima, faz milhares de atendimentos todos os dias. O presidente Felipe Santa Cruz, por exemplo, né, falando da riqueza do mandato dele, nós temos 2 casas dos advogados no Rio, com mais de 100 mil atendimentos cada uma na Rua do Lavradio e a outra do lado do Fórum. Né? Então, é um volume muito grande, é uma proximidade muito grande, porque nós temos advogados no segmento classe AA, mas temos aqueles início de carreira, aqueles Sim. que lidam com mais dificuldade, e a ordem está ali para amparar todos eles. E a gente tem um mercado formador também muito grande, né? A gente tem uma universidade aqui colocando bons profissionais e profissionais no mercado. Importante destacar também, né, nesse ponto, que a nossa OAB, aqui nossa subseção, tem uma comissão específica para esse novo advogado que está saindo da faculdade, né, que é a OAB Jovem. Né? Então, assim, é importante que o novo advogado seja recepcionado e seja ajudado, né, no início da sua profissão. O Rodrigo estava falando do processo eletrônico, muito bem lembrado. Assim como toda a transição, né, a gente está passando um período de transição do processo físico para o processo eletrônico, e logicamente que nós que estamos aqui passando pela transição não é fácil. A gente tem hoje sistemas que são diferentes nas 3 esferas da justiça, né? Na justiça estadual é um sistema, justiça federal é outra, justiça do trabalho é outro. Quer dizer, existe uma luta da advocacia pela unificação desse sistema. Quer dizer, isso a OAB, né, estando com força, estando unida, ela vai com certeza conduzir isso de uma boa forma. Agora a gente falando um pouco dos reflexos, né, na sociedade, Jefferson, a gente já passou aqui por várias situações em entrevistas, né, seja na tragédia, seja nas tragédias políticas seguidas pelo nosso município, e a OAB sempre muito presente, né, a OAB sempre oferecendo até mais do que deveria, né, ou que a lei manda, ou que o próprio regimento manda, para que a sociedade realmente tenha aquele auxílio bem prestado. A ordem tem, né, a gente já falou sobre isso, uma preocupação social e uma missão social, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa missão social. Exato. Em princípio, a ordem tem a função dela institucional mesmo de gerir uma classe, de garantir as prerrogativas, de ter todo o controle dos seus jurisdicionados. Ponto. Então, esse é um aspecto institucional da ordem. Mas a ordem, como o advogado, ele lida exatamente com a lei, e o advogado, segundo a Constituição, é indispensável à administração da justiça,
Então, nesse contexto, a ordem tem como princípio não só ficar limitado à sua categoria, mas também ampliar para a sociedade, ser um apoio à sociedade. Muitas vezes não é competência da ordem, mas a ordem pode provocar a quem seja competente. Então, a ordem está sempre presente, fazendo com que uma voz técnica do cidadão seja ouvido em determinados pontos que necessitem, seja no legislativo, seja no executivo, seja numa questão social realmente, né? Então, quer dizer, nós nunca nos furtamos a isso e entendemos até que isso motiva cada vez mais a gente que está à frente da instituição a querer trabalhar em prol da OAB, porque ali te dá uma margem de trabalhar uma questão social e você ali fazer com que a coisa que não é tão boa, vivemos momentos já há algum tempo bem delicados, que a gente consiga ser agentes transformadores desse momento, ser uma voz que ajuda a transformar e resgatar a cidadania, resgatar a democracia em nossa cidade. Então eu fico muito feliz e satisfeito nas vezes em que eu tive a oportunidade de estar presente, das vezes que eu tive a oportunidade de falar, ser ouvido e dali, certamente que pelo menos um pouquinho dos nossos pensamentos foram ouvidos e foram levados em consideração e ali nós conseguimos alguma coisa melhor para Teresópolis. Com certeza. Agora, Rodrigo, falando um pouco do processo de segunda-feira, né, o processo seletivo, o processo de escolha, né, da nova chapa, qual é a tua expectativa, a expectativa do Edio para esse processo? Vai ser difícil? Como é que vai estar? A gente tem um público muito bem informado, né? Nosso eleitor é um advogado, um profissional de gabarito, né, com graduação, muitas vezes com pós-graduação. Então, ele já está ciente, né, do pleito, ele está ciente do trabalho realizado, né? Ele quer não um continuismo, mas uma continuidade desse trabalho, não só em função da advocacia, que a gente relatou aqui alguns pontos, poucos pontos, mas também desse trabalho da sociedade, que foi uma forma bem diferenciada de trabalho do que já tinha acontecido antes, né? O presidente Jefferson sempre se destacou por essa liderança social também. Hoje, a todo momento que acontece qualquer fato político, a OAB é chamada, né? Então, eu tive a oportunidade de estar ao lado dele nos últimos 2 mandatos, durante 6 anos, sendo preparado para esse mandato, né? Em razão disso, a gente formou a chapa com meu nome como presidente, para tentar dar continuidade a esse bom trabalho, fazendo, logicamente, as adequações da minha forma de trabalhar e, por isso, sabemos que o advogado está ciente e temos expectativa de sucesso, né? Como disse, temos o trabalho realizado, comprometimento, os advogados querem que a postura da subseção continue sendo esta, né? Não querem arriscar que seja diferente. E são muitas vitórias. Obviamente temos problemas aí na advocacia, problemas do judiciário que precisam ser modificados. Estamos enfrentando esses problemas, vamos enfrentar mais ainda, né? Temos uma parceria fundamental com o presidente Felipe Santa Cruz, que é um amigo, né, dessa jornada. Então, com certeza, a expectativa é a melhor possível e pedimos o apoio da advocacia para que possamos dar continuidade a esse trabalho realizado. Agora, Edio, já é um eleitor que já tem consciência de que precisa votar bem, né? Com certeza, com certeza. Assim, é importante dizer, né? Gostaria de relatar aqui que nas primeiras gestões do Jefferson, ele conseguiu trazer o advogado para perto da ordem, né? Até nós tivemos agora há pouco tempo um relato de um advogado antigo aqui da cidade, quer dizer, que já participou durante muitos anos da profissão, relatando assim com muita sinceridade, com muita propriedade isso. Falou, Jefferson foi o primeiro presidente que trouxe o advogado para perto da ordem. E depois, a união do Jefferson com o Rodrigo na OAB, isso também aumentou mais ainda, né? O doutor Rodrigo tem uma postura muito dinâmica, muito ativa e necessária para a nossa OAB, né? Necessária para o exercício da profissão, para a defesa das prerrogativas, para a defesa da democracia como um todo. O processo eleitoral que vai acontecer na segunda, eu acho que é a maior expressão democrática que poderia acontecer com relação à ordem, né? Vai ser dada a oportunidade dos
advogados escolherem o seu presidente e a sua diretoria com total liberdade, né? Nós somos todos colegas de profissão. Na outra chapa existem muitos colegas de todos nós aqui, mas nós entendemos, e eu assim coloquei o meu apoio ao Dr. Rodrigo, por ter certeza que a OAB estará em boas mãos, sendo conduzida pelo Dr. Rodrigo. Com certeza. Gente, eu quero agradecer demais. Só vamos lá. Dar um destaque, sabendo que claro. O tempo está estourando, Anderson. Mas a gente concentra muito no presidente, né? O Rodrigo vai ser o presidente. Mas nós já tínhamos uma formação de uma diretoria pequena, de 5 advogados. Mas nós tínhamos as comissões que atuavam nos assuntos específicos. Mas hoje vai mudar bastante. Que hoje o colega vai estar escolhendo um conselho de 52 nomes. Né? Por exemplo, o doutor Ricardo Vasconcelos está ali nos assistindo, é um dos conselheiros. Né? Nós temos um conselho muito plural, nós temos conselheiros de menos de 30 anos e temos de mais de 80. Tem gente com 50 anos de advocacia e tem com 5, sabe? De vários segmentos. Então, vai ser pretendemos fazer uma administração dinâmica, muito democrática, sempre ouvindo esses conselheiros. E assim, não é porque, às vezes isso acontece do dia a dia, a gente tem, né, na advocacia tem embates, não é porque teve um embate comigo ou com o Ed, você tem que escolher aquele grupo. Você está vendo um grupo formado, um grupo coeso? Nós conseguimos montar um grupo formado, coeso, comprometido e dinâmico. É esse grupo que vai liderar a OAB. Eu sou só o presidente desse grupo, mas nós vamos fazer muito mais do que isso. Com certeza. Gente, obrigado pela participação de vocês. Então, os advogados de Teresópolis, né, já sabem que nós teremos lá a votação na segunda-feira, na sede da OAB, na Travessa Portugal, em urnas eletrônicas. Vai ser um processo rápido, não precisa se preocupar, não vai demorar, dá para passar lá rapidinho, fazer o seu voto e escolher consciente. Obrigado pela participação de vocês e boa sorte na segunda-feira. Nós que agradecemos, Anderson. Obrigado. Obrigado.